E o que significa dizer que um automóvel faz 100 km por hora? A gente acabou de ver o watts hora. Agora, o que é quilômetros por hora? Significa que em uma hora ele faz quantos quilômetros? Que ele faz 100. E em 80, que o exercício pediu, 80 embaixo do 100. Por quê? Quilômetro sempre vai ser embaixo do quilômetro. E aqui vai ser x, ou t no caso de tempo. Como que eu resolvo isso aqui, prof? Ó, 100t igual a 80. Esse t está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, 80 dividido por 100. Sempre divide, prof? Sim, sempre divide. Corta, corta, vai ficar 8 dividido por 10. Eu posso simplificar, divide por 2 e divide por 2. Vai ficar 4 dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, eu chego que o tempo vai ser de 0,8, um pouco menos que uma hora. Se eu precisar transformar por minutos, um minuto tem 1 hora tem 3.600 segundos, 60 minutos. Aí é só fazer a regrinha de 3, mas não é o caso aqui, tá? Desculpa, é assim, 1 hora 60 minutos, 0,8 t. Então, a gente chega em 48 minutos para percorrer, então, esses 80 quilômetros, tá? Aqui a gente tem um exemplo de velocidade média que caiu na prova do Enseja Já. Então, prestem bastante atenção, leiam com calma. Eu vou resumir algumas partes, porque ele conta história e eu vou pegar as partes que importam das velocidades, tá? Ele começa com 120 km por hora, e aí depois ele transporte era feito por carros e bois que atingiam 5 km por hora. Isso em 20 horas a 50 km em 100 km. Quando a gente olha ali, então a gente vai substituir aqui na nossa formulazinha. Leiam por completinho ali, pausem, daí a gente vai para o próximo. Aqui, então, vai ser o mesmo esqueminha que a gente fez, ó. 1 hora, 5 km, então o 100 que ele passou, t. Fazendo a continha aqui, ó, 5 vezes t, 5t. 100 vezes 1, 100. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 100 dividido por 5 vai ser 20. E aqui, 1 hora tem 50, 100 vai ter t. Vai ficar 50t igual a 100. O 50 passa dividindo, vai ficar 100 dividido por 50, que é a mesma coisa que 10 dividido por 5, que é 2. Então, subtraindo daqui os 20 horas, menos os 2, a gente tem que ele vai demorar apenas 18 horas. Então, pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos, tá? E falando então de velocidade, falando de deslocamento, falando de tempo, a gente tem então os meios de transporte que são utilizados para isso. E quais são eles? Nós temos várias qualidades de meios de transporte, tá? Então, elas podem fazer o quê? Atingir uma velocidade muito rápida em relação à evolução de ônibus, de carros, de motocicletas. Carga que é capaz de transportar é alta, diferente de antigamente, pelos cavalos, que eles se locomoviam, pelas charretes. Aqui a gente tem uma maior quantidade de transporte explorada, potência e rendimento dos motores mais rápidos, com maior velocidade, combustível que utiliza sua eficiência e economia, os materiais que estão feitos à sua segurança e conforto, então eles são mais confiáveis, eles têm uma durabilidade melhor. Ônibus, a vantagem é que ele transporta várias pessoas, então o custo-benefício acaba sendo melhor. O automóvel ele é mais rápido e ágil quando no trânsito e ele permite uma maior liberdade dos passageiros, então, em relação aos outros meios de locomoção.
Transportes terrestres, nós temos, então, os ferroviários, os rodoviários e os metroviários. Temos os marítimos, os fluviais, lacruches, que são os barcos, os aéreos, que são os aviões e os helicópteros. Aqui eu coloquei um exemplo de patins, o aluguel de patins. Isso aqui é uma questão também do Enseja. Ó, nas grandes cidades tem sido frequente, principalmente nos locais onde o trânsito de veículos é bastante intenso. Os patinetes possuem duas rodas, são movidos a eletricidade e esse serviço pode ser acessado por meio de aplicativo nos smartphones. Um argumento favorável ao uso desse meio de transporte é que ele agiliza a mobilidade urbana. Então, em relação aos transportes, ó, nenhum desses aqui entra o patins, mas o diferencial dele é que ele permite que o fluxo seja mais rápido, assim como as bicicletas trazem essa facilidade. E como é possível se comunicar, então, com todo mundo? Com os meios de transportes, com a tecnologia, com a velocidade. Então, porque é possível enviar e receber mensagens de textos, imagens em poucos segundos por meio da internet, ou até questões de milésimos, né? Você sabe ou imagina como as pessoas se comunicavam há 100 anos, sem rádio, sem televisão, sem telefone? Pensa um pouquinho, como que era essa comunicação que a gente falou? Isso podia ser feito por ondas que levavam sinais de um lado até outro no espaço, chamadas ondas eletromagnéticas, tá? Então, se cair lá na prova de vocês, o que são as ondas eletromagnéticas? Podem anotar aí no resuminho de vocês, tá? Isso aqui cai em prova. Ondas que levam sinais de um lado a outro pelo espaço são chamadas, então, de ondas eletromagnéticas, tá? Não precisam de meio para se propagar no vácuo ou no ar. A velocidade, o que é isso aqui? É um valor que não muda. Sempre a velocidade no vácuo, ela vai ser 3 vezes 10 à oitava. O que significa esse oitava? Que tem 8 zerinhos. 3 e 3, tá? Então, 300 milhões de metros por segundo, tá? Transformando apenas energia. E existem 7 tipos de onda, tá? Nós vamos ver quais são esses tipos de onda também na sequência aqui. Então, nós temos as ondas de rádio, que nós conhecemos, temos as de telefone celular, as de micro-ondas, as de infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, os raios X e os raios gama. E também nós temos as casas decimais que elas se encontram, certo? Aqui eu também ilustrei para vocês as cores, certo? Do micro-ondas, da luz visível, do raio-x, das ondas de radiação, do infravermelho, dos raios gamas. Aqui elas são separadinhas, ficou juntinho, tá? É do infravermelho. Ficou separado, beleza? Outra curiosidade sobre, então, as ondas eletromagnéticas. A emissão de ondas eletromagnéticas acima do limite fixado pela Organização Mundial da Saúde eleva a temperatura do corpo e faz mal ao organismo. Então, tem que cuidar bastante com essas ondas, com as radiações, porque elas podem ocasionar danos a nós. Estudos realizados pela Organização Mundial comprovam que o mesmo dentro da faixa recomendável há riscos de saúde, no caso de exposição prolongada. Então, se ficar muito tempo exposto a raio-x, a laser, isso também pode ocasionar, então, uma exposição à saúde para o desenvolvimento de câncer e outras doenças também que podem estar relacionadas. Então, algumas dessas fontes de energias que são proporcionadas pelas ondas, tá? O gás de cozinha, o óleo diesel, a gasolina, querosene, álcool, carvão, lenha. Então, tudo isso são fontes químicas que causam combustão, tá?
E a combustão de fósseis também, que tem origem da decomposição de animais e plantas há muitos milhões de anos, há centenas de anos. O petróleo também, que ele tem os derivados, a gasolina, o diesel, os carvões minerais e os carvões naturais também fazem parte. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos dessas fontes de energia. Olha que bacana. A biomassa, que tem origem das plantas e dos animais. Exemplo, a lenha, o álcool, as sobras das atividades agrícolas, como o bagaço da cana-de-açúcar, a casca de arroz, os óleos vegetais, carvão, lenha, os bagaços de cana. Todos esses são exemplos de energias que estão sendo renováveis. Aqui nós temos, então, o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Aqui no Paraná nós temos o exemplo de Foz do Iguaçu, onde a gente tem uma usina. Eu coloquei o gifzinho aqui, vocês estão vendo a água caindo. É como funciona a barragem, certo? Eles alagam um espaço onde destrói a fauna, destrói a flora, para poder alagar o local e aquela água, então, ela gerar um movimento nessas turbinas, que são o que vão gerar energia elétrica, tá? Leiam esse slide, anotem isso aqui que já caiu na prova do INEP. Nas hidrelétricas, o curso de um rio é representado e construído por barragens e formando-se assim lagos artificiais ou um reservatório. Acabei de falar para vocês de Itaipu. A energia do movimento da água é transformada em energia elétrica. Então, é o que eu comentei com vocês agora há pouco, tá bom? Aqui nós temos os exemplos de uma usina termoelétrica e uma usina nuclear, tá? A usina termoelétrica, ali com tendo a combustão, a queima, certo? Para passar pelo gerador. Na nuclear já o combustível, ele é nuclear, tá? Então, é o que vai diferenciar elas. Isso aqui é importante, prof? Muito, muito, muito importante, tá? Com certeza pode aparecer alguma coisa disso na prova de vocês. Então, copiem essa tabelinha, coloquem no caderno de vocês e revejam sempre, tá?